É interessante, e quando o professor Pires citou a questão dos Assads, lembrar que eles são alauítas, que eu não falei anteriormente, que é mais um complicador ali, especialmente na Síria, né? É uma minoria protegida na época dos Assads e que teve problemas recentes, né, de perseguição por parte de maiorias, e a situação é bastante complexa. E muitas vezes, quando nós estudamos a região, eu vejo notícias, eu puxo o fio e estou lá na antiguidade. É inacreditável. Eu me lembro, puxa, esse povo no século IV a.C., 5 a.C. Então é incrível como é uma questão, essa questão da identidade. É que nós aqui no Brasil, deve ser muito estranho, né, para você que muitas vezes está nos acompanhando, mas tem identidades que são milenares, bimilenares. É muito difícil a compreensão da região e a complexidade destas contradições. Aí eu passaria para o professor Narciso, em certo momento da sua exposição, lembrou que na Cisjordânia tem, salvo engano, cerca de 700 mil colonos israelenses. Isso. Numa área muito pequena, dê uma olhada, por isso que eu insisto no mapa. Sendo assim, dificilmente eles sairiam tal qual aqueles cerca de 5 ou 7 mil aproximadamente da faixa de Gaza que saíram. Então não tem saída, quer dizer, ou seja, não tem solução. Não, 2 estados não tem. 2 estados e um estado nenhum. Só. Não, então, a posição... E um estado binacional. Ótimo, então, é a que eu, por exemplo, me alinho. Sim. Só que também é uma grande utopia. Isso, dada a dificuldade que nós estamos. Então, o que vai se desenhando, um tipo de posicionamento, Vila, sim, é para resolver e para atuar em torno de situações concretas. Por exemplo, apartheid, certo? Quer dizer, ter sim, políticas que acabam com o apartheid, respeito de direitos humanos, quer dizer, você vai tendo uma série de políticas de democratização, não só para quem é judeu, mas para os palestinos, que, como alguns estão dizendo, um Estado já tem, então vamos democratizar esse Estado e torná-lo binacional, porque o outro é impossível, não dá mais. Então é isso, quer dizer, então por isso que eu acho que, inclusive, essa onda de reconhecer Palestina sim, é um desvio do tema, que França, Canadá está fazendo. A analogia que eu faço é a seguinte: você conhece uma pessoa, vê ela todo dia, etc., e menospreza essa pessoa, não dá a mínima importância para ela. Aí ela vai para a UTI, você vai lá e reconhece. É isso que está acontecendo, quer dizer, vai reconhecer o Estado palestino, agora que está na UTI, por que não foi lá em Oslo? Por que lá em 67? Essa que é a questão. Então isso está morto, acabou, não tem como ter 2 estados. Está sendo ressuscitado, e eu entendo até por uma questão tática, né? Porque não há outra forma de você querer criar um estado e tudo mais, sem uma negociação. Então acho que é isso, eu acho que tem que resolver a questão de Gaza. Gaza tem que ser uma reconstrução, voltar para os problemas concretos, as escolas, os hospitais. Veja como está o povo palestino. Esse povo é incrível. 68 mil mortos, essa destruição, e as pessoas com família, com filho morto, a alegria que eles estão da interrupção do genocídio, e quem não tem casa, ele olha para a terra e fala, aqui é minha terra. É isso que a gente tem que valorizar agora, valorizar também o que está acontecendo na Cisjordânia, as prisões, as torturas, enfim, fazer essa luta democrática, coisa que infelizmente é minoria na sociedade israelense, mas tem organizações, que é assim, admirável a atuação de que essas organizações de direitos humanos, de judeus, têm desempenhado lá. É um trabalho heróico. Agora, infelizmente, deu para ver o parlamento inteiro apoiando Netanyahu. Então eu discordo dessa ideia que o culpado é o Netanyahu. Não é o Netanyahu, o parlamento está apoiando ele. Tem discordância em relação de políticas específicas, questão do Tribunal de Justiça de Israel, poder, não ter trazido os reféns no momento certo, ok. Mas em relação à questão palestina, acabou. Teve 2 deputados que se manifestaram e foram expulsos do parlamento. Então é isso, eu acho que tem que lutar pela democratização desse Estado que tem, retirar o bloqueio da faixa de Gaza, enfim, uma série de medidas gradativas que levariam a isso, porque eu não consigo ver alguém me explicar como é que vão tirar 700 mil pessoas da Cisjordânia. Impossível, só com guerra civil. É difícil, as questões são complicadas, vocês que estão nos acompanhando. Teve um momento, é isso que eu estou dizendo dos 2 estados, não tem mais. Não tem. Sim.
É uma outra situação agora e quando a gente olha a faixa de Gaza, a questão, as pessoas retornar não é só retornar justamente o terreno da minha casa era aqui, porque a casa não existe mais. Não é só a casa que não existe mais aquela sociedade, aquela economia, não existe mais nada. Quer dizer, qual é o compromisso dos estados muçulmanos da região de financiar a reconstrução, primeiro a questão da fome, resolver a questão imediata da sobrevivência e da reconstrução econômica da faixa de Gaza e qual é o destino, o que ela vai ser, né? Que não vai ser o retorno à situação anterior antes da presença israelense. É muito complicado, não é fácil. Eu queria só pegar um gancho, o problema é que o relógio, quando eu olho, eu fico desesperado, sabe? Eu tenho um desespero pelo relógio, mas eu queria dar um gancho assim para o Danilo Porfírio, mas tem um outro complicador que tem um diálogo também com a questão da Palestina, que é o acordo recente Paquistão-Arábia Saudita, no caso da tecnologia nuclear. É bom lembrar quem nos acompanha, o Paquistão tem a bomba atômica por causa da Índia, tem uma luta histórica que vem da partilha, também numa partilha, que foi uma confusão em 1947, foi criada a Índia, o Paquistão Oriental e o Paquistão Ocidental. Depois o Paquistão Oriental virou, em 1971, 72 mais ou menos, no Bangladesh, se separou e criou-se um outro país, marcado inclusive pela fome. Teve um célebre concerto de rock com George Harrison para arrecadar até recurso a Bangladesh e tal, que hoje inclusive passa um período de desenvolvimento econômico muito grande e rápido, que é curioso a gente estudar. Mas vamos olhar o Paquistão, né? E o Paquistão, problema com a Índia, só que o Paquistão tem a tecnologia nuclear e vive situação econômica que não é das melhores, e a Arábia Saudita tem dinheiro saindo pelo ladrão. Isso não complica ainda mais a região? No sentido de buscar uma solução pacífica e olhando os palestinos, que parece que os palestinos é aqueles que não foram convidados na festa, né? Você tem uma festa e tem alguém que não foi convidado. Eu só quero lembrar uma coisa. A relação entre sauditas e paquistaneses é mais antiga do que nós estamos observando agora. Existem relações que são ideológicas, ou político-ideológicas, dentro de uma lógica também de Islã político, e também temos uma histórica aproximação política final da década de 60 e durante a década de 60. Eu estou falando, inclusive, do regime do general Zia, né? Também, quando eu falo ideologicamente, eu estou falando do pensamento arabita do Maudud, por exemplo, que por sinal até hoje é uma grande referência do pensamento do Islã político fundamentalista no próprio Oriente Médio. O que eu observo neste acordo estratégico é uma fortificação, um fortalecimento desses laços inclusive que estavam presentes na guerra do Afeganistão, e quando eu estou falando da guerra do Afeganistão, russo-afegão, né? Tínhamos ali já uma proximidade entre sauditas, paquistaneses e países do Golfo, mas este acordo especificamente, professor, inclusive a gente já tratou disso, foi para, primeiramente, dar uma resposta, dar um apoio, dar vamos dizer, um aval ao Paquistão, professor Nasser, em relação a esse conflito que o Paquistão sofreu com a Índia recentemente, e, de outra forma, reafirmar a condição de potência regional da Arábia Saudita na região. Não é uma potência, em tese, nuclear. Então, esse é o ponto. Outro ponto que eu quero levantar, importante, sobre aquilo que nós estamos falando sobre de identidade. Concordo, professor Nasser, não há caminho. Quando eu falo de autonomia, eu não estou falando de soberania. É dar o quê? Certo status administrativos à população. Como se fosse um ente federativo dentro do Estado israelense. Mas lembrando, a utopia é que haja uma extensão, professor Alexandre, vamos dizer, do sistema democrático, do regime republicano aos palestinos. Só que os próprios israelenses sofrem com o drama desta questão da democracia em Israel. Uma coisa que nós temos que levantar, professor, tanto a nacionalidade árabe quanto a nacionalidade israelense é, de alguma maneira,
a secularização de um modelo de comunidades e tradições religiosas. E o preceito de um regime republicano é a secularidade. E esse é o grande problema enfrentado por quem? Pelo Estado israelense hoje. Veja, professor Nasser, a situação dos drusos antes do conflito palestino-israelense. Veja a situação do conflito entre o parlamento com o judiciário israelense. Estamos discutindo questões de pluralidade, isonomia e secularidade. Em função do quê? Dos ranços da identidade religiosa. Então, se Israel hoje não é capaz de garantir essa universalidade aos cidadãos oficiais, quanto mais ao quê? Aos palestinos. Essa é a minha preocupação.